Quando me perguntam, né, há 2 dias me perguntaram isso, mas por que vocês decidiram fazer essa pesquisa? Há muitas razões, mas acho que 2 principais. Eu acho que a gente que trabalha na área de comunicação e marketing tem obrigação profissional de estar atualizado, de entender o ambiente em que a gente está inserido, para ajudar melhor nossos clientes, tanto em termos de sociedade quanto no ambiente empresarial. Mas acho que também tem uma motivação cidadã, sabe, gente? A gente que está aqui, né, a Fundamento fez 33 anos no mês passado, a gente está aqui desde a ECO 92, né? A gente há mais de 15 anos tem ajudado aí, entidades, em particular o Carbon Disclosure Project, o CDP, quando ninguém falava de carbono e de regulamentação de preço de carbono, a gente já falava disso há mais de 15 anos, e levou 15 anos, gente, foi regulamentado esse ano. Então, as coisas levam tempo, mas acho que a gente está vendo que a gente não tem mais todo esse tempo do mundo, a gente tem que ajudar as empresas a se conscientizarem e a sociedade a se mobilizar um pouco mais do que a gente tem visto. O que a gente queria saber dessas empresas, né? Se elas estavam, de fato, se preparando para a COP28, como elas estavam se preparando, que tipo de atividades, e mais do que isso, né, a segunda coisa que a gente queria descobrir também é como que essas empresas viam as expectativas em relação ao Brasil, ao papel do Brasil. A gente sabe que hoje a gente tem vários debates aí acontecendo no país em relação a essa agenda ambiental, e a gente queria saber também o que se esperava desse protagonismo, possível protagonismo do Brasil na COP28. A metodologia foi uma pesquisa quantitativa, era um questionário estruturado, mas a gente teve também perguntas abertas, porque a gente queria saber especificamente o que essas empresas estavam preparando. A gente está falando com executivos, especialmente ou majoritariamente, das áreas ligadas aos pilares do ESG. E eu vou começar com um número que, para não dizer que é alarmante, ele é um pouco surpreendente. A gente está chegando aqui à 28ª edição da Conferência do Clima, né, da maior Conferência do Clima global. E o primeiro resultado que a gente teve nesse relatório foi que 91% das empresas nunca enviou representante para nenhuma edição da COP. Ou seja, há 27 anos essas questões vêm sendo discutidas e, ainda assim, as empresas, que, lembrem-se, são de grande porte, de médio porte, empresas todas com uma atuação em ESG bem firme, nunca mandaram nenhum representante para a COP. A gente tem aqui um cenário bem positivo em relação ao protagonismo, o papel que o Brasil vai desempenhar durante a COP. 78% dos respondentes acreditam que o Brasil vai desempenhar um papel importante, contra 22% que não acreditam. Nesses 78%, eles acreditam que o papel do Brasil é um papel de protagonismo, mais uma vez, porque a gente tem a floresta amazônica aqui, porque a gente gera alimento para o mundo, porque hoje eles enxergam também um governo mais atuante em relação às políticas climáticas, porque a gente tem aqui um alto grau, uma alta potência, uma alta possibilidade de desenvolver cada vez mais combustíveis, energia limpa, de matrizes energéticas mais limpas do que o resto do mundo. Quando nós observamos a pesquisa, e um ponto que nos chamou bastante atenção foi com relação a 91% das empresas ainda não terem participado de uma COP. Isso foi algo realmente que me chamou bastante atenção, uma vez que a gente está falando além de COP, né, e algo que começou em 1995 em Berlim, a primeira COP, e aí a gente teve um protagonismo do Brasil em 92, com a ECO 92, então a gente está falando aí de 28 anos de COP e nós estamos falando de 31 anos de ECO 92. Então, assim, já existe bastante tempo que a gente está falando sobre esse assunto. E pensar que no universo dessas empresas pesquisadas, médias e grandes, 91% das empresas não participaram ainda de uma COP, realmente é algo que nos chama bastante atenção. Mas nem tudo está perdido, o copo não está totalmente vazio, e existe sim a possibilidade, né, aí de que com essa COP 28 as empresas venham aderir, e principalmente a partir desse movimento que estamos fazendo aqui hoje, gere nelas uma consciência e da importância, da relevância de participação da iniciativa
privada na COP28 em Dubai. Nós estamos falando de mudanças climáticas, de emergência climática, tá? E nós não podemos continuar com o mesmo modelo de negócio que nós temos desde a época da Revolução Industrial, né? Que foi feita basicamente queimando carbono. Tá? Então, nós queimamos carbono há séculos, né? E agora nós estamos num momento de transição, de uma transição muito importante. O ESG vem exatamente para, talvez, impactar positivamente os negócios que precisam ter essa livre iniciativa de empreender, isso é importante para a nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles também precisam entender que existem limites planetários. Então, a liberdade do empreendimento vem também com responsabilidade. Eu acho que essa pesquisa traz um pouco disso, da gente poder entender de qual a responsabilidade que cada um deve ter e como participar efetivamente do diálogo para a gente promover um novo modelo de desenvolvimento e uma economia que não seja baseada em carbono. É isso que nós estamos precisando. Eu fico pensando nas expectativas que esses profissionais declararam em relação a 48% espera que venham regulamentações para a questão climática e tem expectativas de que o Brasil seja um protagonista. E eu fico me perguntando assim, como é que o Brasil vai ser um protagonista se as empresas que têm esse mandato, né, de transformação não tiverem à frente, né? A gente está falando de uma questão de sobrevivência. Se a gente não se atentar à questão de sobrevivência, a falar de nós, simplesmente é deixar de existir. E não é uma questão, gente, de bondade, de generosidade, ou meramente de indicadores que a gente fala muito no ESG. Vamos aos indicadores de ESG, vamos analisar os indicadores, vamos buscar os stakeholders, fazer os indicadores, porque ESG, um pouco diferente do sustentabilidade, ele tem indicadores precisos a partir dos seus stakeholders, e aí define-se que as ações serão A, B e C no plano ambiental, social e governança. A matriz energética no Brasil talvez não seja o nosso grande emissor de carbono, né? Nós temos aqui uma matriz de energia limpa que tem crescido bastante, né? E, mal ou bem, boa parte das nossas hidrelétricas elas não são fontes pelo menos de emissão de carbono. Tem outros problemas ambientais, de impactos negativos ambientais, mas com relação ao carbono nós temos alguma vantagem. Essa questão, inclusive, da energia devia servir para a gente atrair bons investimentos. Em outras épocas, outros países atraíam investimentos com mão de obra barata, né? Até o Brasil já teve um pouco também dessa questão de atração. Na verdade, toda empresa é ESG. Você vai ter, claro, um departamento ou uma liderança que puxe o assunto, tá? Mas é como é questão econômica. Todo departamento tem uma meta, tem um budget, trabalha com isso. Isso foi desenvolvido ao longo dos anos e também tem que ser desenvolvido na empresa. Agora, para funcionar, tá? O Cristiano já falou, coloca a meta, participa do resultado, e isso tem acontecido. Parceria é um dos 5 P's que tem dentro da agenda. Se a gente não formar parcerias, nós não vamos conseguir realmente mudar o cenário do desenvolvimento e incluir mais pessoas, ter mais equidade climática, mais equilíbrio no uso dos nossos recursos naturais. A gente precisa buscar um novo modelo de desenvolvimento.